Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bárbara Gabriele e hoje vamos dar continuidade à construção dos nossos conhecimentos das ciências da natureza. Você ficou ligadinho em nossas aulas até aqui? Pois bem, hoje vamos começar um assunto muito interessante que eu amo, sobre as plantas. Isso mesmo! Hoje nós vamos conhecer as plantas e saber das suas necessidades e suas especificidades, ok? Então vem comigo! Primeiramente, seja muito bem-vindo a essa aula, tá? Esse espaço aqui é o nosso espaço de aprendizagem. Eu desejo contribuir com o teu conhecimento e você ficar ligadinho aqui na aula para aprender muita coisa legal. Então, pessoal, como eu falei para vocês, hoje nós vamos aprender sobre as plantas e suas necessidades. Você sabe que existe uma gama enorme de diferentes tipos de plantas. Plantas altas, plantas baixas, plantas rasteiras, plantas verdes, plantas de todas as cores, flores, as que dão fruto, as que não dão fruto, as que servem como medicamento, né? São ervas medicinais, né? Plantas alimentícias que nos servem de alimentos, né? Como algumas folhas, como alface, a rúcula, dentre outras, né? Existe uma gama imensa, uma grande variedade de plantas em nosso ecossistema, em nosso planeta, em nosso meio ambiente. E é importante eu e você nós conhecermos um pouco sobre as plantas. Então, nessa aula, vamos dar início aos nossos conhecimentos, à nossa aprendizagem sobre as nossas plantas. Isso mesmo. Então, vem comigo, vamos fazer leitura? As plantas. Se você observar as plantas que crescem nos canteiros do jardim, nos campos, tá? Na rua, nos vasos, na casa, nos montes, a gente consegue verificar que são diferentes entre si. Umas são pequenas, frágeis e vivem pouco tempo. Outras são médias, com muitos ramos. Umas vivem muitos anos e têm caules muito fortes. Umas com folhas todo o ano, outras perdem-nas no outono. Umas crescem em campos cultivados, outras crescem de forma espontânea. Uma às margens dos rios, outras em pequenos jardins, umas nos pomares e outras em hortas, tá? As plantas, elas também são chamadas de vegetais. Elas fazem parte da vegetação, isso mesmo. Podem ser encontradas em ambiente terrestre ou aquático. Elas também têm um ciclo de vida, isso mesmo, porque a planta, a gente já viu em outras aulas que ela é um ser vivo. E se ela é um ser vivo, todo ser vivo tem o seu ciclo de vida. Então, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. As plantas são capazes de perceber modificações no ambiente e responder a estímulos. Elas não podem ir de um lugar para o outro, mas elas fazem alguns movimentos. Por exemplo, os ramos crescem em direção à luz e as raízes crescem pela terra. Para viver, as plantas precisam de luz, água, gás carbônico, gás oxigênio e nutrientes presentes no solo. Esses elementos são utilizados pela planta para produzir o próprio alimento e realizar funções como crescer e respirar. Isso mesmo, galerinha. A planta, a gente já viu que ela é um ser vivo. E como ser vivo, ela tem necessidade que todo ser vivo tem, de se alimentar, de respirar, para poder sobreviver. A necessidade da luz do sol, porque sem a luz do sol, ela não faz a fotossíntese e não produz o seu alimento.
A planta também precisa de água, de sais minerais e de nutrientes presentes no solo, tá? Então ela vai ali em busca desses nutrientes com as suas raízes. Então as plantas também têm um ciclo de vida, elas nascem, vão crescendo, cresce. Depois um dia elas vão morrer, assim como todo ser vivo. E como todo ser vivo, as plantas também se reproduzem. Isso mesmo, elas geram outros seres vivos semelhantes a ela, tá? Então, quando a gente, por exemplo, pega uma manga da mangueira e a gente come a manga, delícia, tipo aquela manga toda, aí aquele caroço cai na terra ou a gente planta ali, de repente ele pode dar origem a um outro ser igual ao que foi anterior, ou seja, uma outra mangueira que também vai gerar ali e vai crescer e depois vai gerar outros frutos e assim sucessivamente. Vamos ler. As plantas podem viver em diferentes ambientes. Cada espécie vive no ambiente em que se desenvolve melhor. Então, se a planta se desenvolve melhor na água, ela vai viver na água. Se ela se desenvolve melhor em terra, ela vai viver na terra. E assim, ela vive em cada ambiente, no ambiente que ela melhor vai se desenvolver. Isso mesmo. As plantas possuem a capacidade de sobreviver também em diferentes locais, porque possuem adaptações específicas. Veja, por exemplo, aí, na primeira imagem, a gente tem esse tipo de planta aí que a gente encontra no sertão, por exemplo, do Nordeste. São plantas com estruturas que acumulam água, então estão adaptadas para ambientes quentes e sem chuvas. Essa segunda imagem aí, gente, são plantas gavinhas. Elas podem alcançar maiores alturas e assim receber mais luz solar. Então, quanto mais a planta vai crescendo para cima em seu tamanho, a sua estatura, ela vai recebendo mais a iluminação do sol. Plantas com raízes abundantes, elas absorvem maior quantidade de água e de nutrientes. Então, as plantas que geralmente têm raízes muito extensas, muito longas, é porque elas precisam de mais nutrientes que vêm do solo. Então, pessoal, cada planta tem a sua característica e a sua especificidade. Então, plantas, por exemplo, do sertão, onde não chove muito, onde não tem muita água, não tem água da chuva suficiente, então elas acumulam ali água dentro dela, tá? Se você pegar aí um cacto, por exemplo, você partir, você vai ver que ele tem água, bastante água dentro. Então ela junta ali e guarda água para poder sobreviver. Já aquelas plantas que precisam, não dá para viver em um ambiente seco, elas retiram ali os nutrientes do solo, quanto mais as raízes forem maiores, significa que a planta precisa de mais nutrientes do solo para sobreviver. E as plantas que crescem muito para cima e crescem e ficam bem altas, são plantas que necessitam muito da luz solar. Então o crescimento delas é adaptado para receber mais a radiação solar, tá bom? Vem comigo. De acordo com o ambiente em que vive, elas podem ser terrestres, aquáticas ou aéreas. Isso mesmo. Vamos conhecer agora as plantas terrestres. Elas são aquelas que têm raízes fixas no solo e vivem em uma grande diversidade de ambientes. Encontramos desde árvores rasteiras até aquelas de grande porte, com tronco, raiz, folhas e frutos. Olha aí o exemplo dos musgos, né? Essas plantinhas bem rasteiras, bem rente ao solo, que ficam ali pelo solo, as raízes delas são fixas aos solos. Como a raiz está fixa no solo, então ela é uma planta terrestre. Os arbustos são árvores, são plantas de pequeno porte, né? De pequeno a médio porte. E os arbustos também são plantas pequenas, mas elas têm a raiz fixa no solo. Se a raiz é fixa no solo, elas são terrestres. A mangueira também é uma árvore de grande porte, né? O famoso pé de manga, a mangueira, que produz aí esse fruto maravilhoso. São árvores grandes, com folhas, flores e frutos, mas suas raízes estão fixas
na terra, no solo. Por isso, são plantas terrestres, isso mesmo. Olha que linda, gente, essa planta aí é o ipê. O ipê amarelo, né? Maravilhoso. Também é um exemplo de planta terrestre. Todos esses exemplos que a gente trouxe aqui são plantas cujas raízes são fixas, presas no solo. Então, são plantas terrestres. E as plantas aquáticas, será que elas têm as raízes fixas no solo? Elas formam um grupo que, há milhões de anos atrás, eram plantas terrestres, mas com o tempo essas plantas passaram por adaptações. É como eu falei, elas se adaptam ao ambiente em que estão para sobreviver. Então elas passaram por adaptações e hoje elas conseguem viver na água, isso mesmo. Mesmo sem ter as suas raízes fixas no solo, elas aí conseguem viver por anos na água, isso mesmo. Então, são essas plantas aí aquáticas. Olha que lindas aí, ó, a Vitória Régia. A segunda imagem aí, coisa linda essa planta. Aí, ó, as plantas que estão, gente, no fundo dos rios ou no fundo dos mares também são plantas aquáticas, tá certo? Porque elas estão lá dentro da água. Olha que lindinha. Quem já viu aqui essas pequenas, parecem várias folhinhas pequenas, são chamadas de lentilhas da água. Isso mesmo, também é um tipo de planta aquática. O lótus, essa flor aí magnífica, essa planta linda aí, também se desenvolve e vive na água, é uma planta aquática, belíssima. E a água-pés também, gente, olha que linda essa flor, essa planta. Quando você vai assim no rio, né, você com um riacho, você consegue ver algumas plantas que ficam ali, né, na face das águas, são as plantas aquáticas. O água-pés é um exemplo delas. E as plantas aéreas, professora, será que são plantas que voam, têm asas, por isso que são aéreas? Não, né, gente? Elas são chamadas de aéreas ou epífitas, porque suas raízes crescem ou se apoiam fisicamente sobre outras plantas ou objetos. Isso mesmo, olha para mim. Você já passou no muro de alguma casa, por exemplo, e viu aquele muro que é cheio de plantinhas no muro todo? Pronto, aquelas são plantas aéreas. As raízes não estão fixas no solo, tá? Elas estão fixas ali sobre aquele objeto, que é a parede, tá? As plantas aéreas podem se desenvolver em cima de rochas, em cima de muros, de lajes, ou também podem se desenvolver em cima de outra planta. Isso mesmo, são os exemplos que a gente vai ver agora. Vem cá. Essa aí é a filodendro, tá? Elas vivem aí, se adaptam para viver fixas em outra planta, no caule de outra planta que não é ela. Tá vendo? Linda, né? As orquídeas também, ó, elas podem ficar fixas em outras plantas. As raízes delas não precisam estar ligadas ao solo. Elas podem se desenvolver e viver aí o tempo de vida previsto, sendo fixadas em outras plantas também. E, gente, eu trouxe para vocês também aqui uma curiosidade. Você sabia? Plantas que vivem em locais com água, como em manguezais, por exemplo, é muito comum aqui em Pernambuco, principalmente lá em Recife, quem já foi em Recife sabe que tem muitas áreas de manguezais. Essas plantas, como os manguezais, elas possuem raízes aéreas, isso mesmo, que ficam para fora da água, para captar o oxigênio. Isso mesmo, o oxigênio que está no ar. Então, essas plantas de manguezais, por exemplo, elas são fixas ao solo, sim. Só que as suas raízes, elas se estendem também para cima, para fora da água, para poder captar ali, ó, o oxigênio presente na atmosfera. E plantas aquáticas retiram oxigênio da onde, professora? Da água. Isso mesmo, olha para mim. A água, tá? Ela é composta por oxigênio, tá? E dentro na água possui oxigênio. Então, por exemplo, os peixes respiram oxigênio da água.
Então, as plantinhas que estão naquele ambiente aquático ali, submersas em rios, em mares, elas também tiram o oxigênio que elas precisam para sobreviver da água. Interessante, né, gente? Elas não precisam, por exemplo, sair para respirar. Imagina, a plantinha ter que sair da água para respirar. Não, né, gente? Então, ela fica lá fixa na água onde ela está e ali mesmo ela consegue obter o oxigênio que ela tira da água e a luz do sol também que penetra. Interessante, gente, é que quanto mais funda a planta estiver lá no rio ou no mar, menos ela necessita da luz do sol. E quanto mais em cima ela tiver, mais ela vai necessitar da luz do sol, tá? Porque é justamente uma adaptação ali da necessidade da planta, ok? Então, agora é a sua vez. Vem cá que eu quero saber se você prestou atenção. Vamos ver aqui. Jorge percebeu que a sua planta estava murcha e a terra do vaso estava seca. Nesse caso, o que é que Jorge precisa fazer com a planta para ela se recuperar? Vamos marcar um X. Então, Jorge precisa colocar a planta para tomar sol? Jorge precisa colocar adubo na planta? Ou Jorge precisa colocar água na planta? Vamos observar, gente. Se a terra do vaso estava seca e a flor estava murcha, significa que a flor está precisando de água, isso mesmo. Porque principalmente as flores de jarro, gente, elas ficam dentro de casa, então elas não recebem ali a água da chuva, porque elas ficam num ambiente protegido. Então você tem que estar colocando regularmente água ali no vasinho para a planta ficar viva e saudável. Então colocar água na planta é a nossa resposta correta, que eu tenho certeza que você aprendeu. Agora vamos para o nosso momento da revisão. Primeiro, a gente viu que o habitat, que é o ambiente em que a planta está lá, né, vive, se encontra, né? Ela vai ficar ali onde tem o quê? As melhores condições para que ela sobreviva. Então, se ela tem melhor condição de sobreviver na água, ela vai se adaptar para viver na água. Se ela tem melhores condições de sobreviver estando fixa ao solo, ela vai se adaptar ali para ficar fixa ao solo, isso mesmo. A gente viu também que existem 3 ambientes em que as plantas podem estar, tá? Quais são? Ambiente terrestre, aquático ou aéreo. As terrestres, a gente sabe que são plantas que fixam suas raízes no solo, na terra, por isso são chamadas de terrestre. A gente também viu que as aéreas, elas fixam suas raízes no tronco de outras plantas ou também em alguns objetos, rochas, paredes, lajes, ok? E as plantas aquáticas, elas possuem raízes bem finas e estendidas, que se espalham ali pela água e elas vivem na água, tá bom? São as plantas aquáticas. E também aprendemos que as plantas se adaptam para garantir a sua sobrevivência. Isso mesmo. E aí, pessoal, vocês estão gostando de aprender sobre as plantas? Na próxima aula tem um assunto bem legal, bem gostoso, que é sobre o ciclo de vida das plantas, isso mesmo, como elas nascem, o que é feito para que ela se reproduza, como ela cresce, se desenvolve, tá bom? Então fica ligadinho, tá bom? Não perca a próxima aula, ok, pessoal? Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo para vocês, tá bom? E até a próxima aula.